Em março de 1955, Albert Einstein redigiu uma missiva. Não era uma carta científica, não era sobre física, era sobre a alma. E por décadas, o que ele disse nessa carta foi mantido longe do público geral. Hoje você vai saber exatamente o que estava nela. Einstein faleceu em 18 de abril de 1955, menos de um mês depois de escrever essa carta. E o que ele revelou nessas palavras finais contradiz quase tudo que te ensinaram sobre o que ele acreditava. A versão oficial diz que Einstein era um cientista frio e racional, que não acreditava em nada além da física, que rejeitava qualquer noção de alma ou vida após a morte. Mas essa carta de 1955 conta uma história completamente diferente. E antes de revelar o conteúdo dessa carta, preciso te contar o contexto, porque o contexto muda tudo. Em 15 de março de 1955, o amigo de alma de Einstein faleceu. O nome dele era Michele Besso. Eles tinham sido amigos por mais de 50 anos, desde os tempos de estudante na Suíça. Besso foi a pessoa que ajudou Einstein a desenvolver a teoria da relatividade. Nas notas originais de 1905, Einstein agradece especificamente a Besso por suas contribuições. Quando Besso morreu, Einstein ficou devastado e 6 dias depois, em 21 de março de 1955, ele escreveu uma carta para a família de Besso. Essa carta foi guardada por décadas. Poucas pessoas sabiam exatamente o que dizia. E quando finalmente foi revelada ao público, as palavras de Einstein chocaram todo mundo. Porque Einstein não ofereceu condolências vazias. Ele não disse as coisas que pessoas normais dizem quando alguém morre. Em vez disso, ele revelou sua verdadeira compreensão sobre a natureza da morte e da alma. Deixa eu te contar exatamente o que Einstein escreveu. Ele disse: agora Besso partiu deste estranho mundo um pouco antes de mim. Isso não significa nada. Para nós físicos que acreditamos, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que persistente. Leia de novo. Para nós físicos que acreditamos. Einstein não disse para nós cientistas. Ele disse para nós físicos que acreditamos. Acreditamos em quê? Na ciência pura? Não. Ele estava falando de algo muito mais profundo. E a segunda parte é ainda mais reveladora. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão. Isso não era metáfora. Einstein estava aplicando sua própria física para explicar por que a morte não é o que pensamos que é. Deixa eu explicar o que ele quis dizer, porque isso muda completamente a forma como você entende a morte. Na física de Einstein, o tempo não funciona como você imagina. O tempo não é uma linha onde o passado desaparece e o futuro ainda não existe. Na teoria da relatividade, passado, presente e futuro existem simultaneamente. Isso é chamado de universo-bloco. Imagine o universo como um bloco sólido de espaço-tempo. Cada momento que já aconteceu ainda existe nesse bloco. Cada momento que vai acontecer já existe nesse bloco. Você está experimentando apenas uma fatia desse bloco agora. Mas as outras fatias não desapareceram. Elas ainda estão lá. Isso significa algo perturbador sobre a morte. Se Besso morreu em 1955, isso não significa que ele deixou de existir. Significa apenas que a fatia de espaço-tempo onde você pode interagir com ele passou. Mas Besso, em seu próprio segmento do bloco, ainda existe para sempre. Einstein estava dizendo à família de Besso: ele não se foi, ele ainda existe. Nós é que nos movemos para uma fatia diferente do tempo, mas ele permanece exatamente onde sempre esteve. Isso não era filosofia para Einstein, era física. A mesma física que permitiu o GPS, que confirmou ondas gravitacionais, que explica como o universo funciona.
E essa física diz que a morte não é o fim. É apenas uma mudança de perspectiva. Agora, por que essa carta ficou escondida por tanto tempo? Porque ela contradiz a narrativa que construíram sobre Einstein. A narrativa de que ele era um ateu materialista que não acreditava em nada além da matéria. A narrativa de que ciência e espiritualidade são incompatíveis. A narrativa de que físicos sérios não falam sobre a alma. Einstein falava sobre a alma, e não apenas nessa carta de 1955. Em outras cartas ao longo de sua vida, Einstein revelou uma visão muito mais complexa do que te ensinaram. Ele escreveu que corpo e alma não são duas coisas diferentes, mas apenas duas formas diferentes de perceber a mesma coisa. Ele estava citando Spinoza, o filósofo que mais influenciou seu pensamento. Spinoza acreditava que Deus e natureza são a mesma coisa, que não existe separação entre o físico e o espiritual, que tudo que existe é uma manifestação de uma única substância divina. E Einstein abraçou essa visão completamente. Ele disse: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada de tudo que existe, não em um Deus que se preocupa com o destino e as ações da humanidade." Isso é crucial para entender a carta de 1955. Einstein não estava falando de vida após a morte no sentido religioso tradicional. Ele não acreditava que Bessel foi para o céu ou para o inferno. Ele acreditava em algo muito mais radical, que Bessel, assim como todos nós, é uma manifestação temporária de algo eterno, e que quando a manifestação temporária termina, o eterno permanece. Mas há mais nessa carta que precisa ser revelado. O fato de Einstein ter escrito para nós físicos que acreditamos sugere algo importante. Ele não estava sozinho nessa visão. Outros físicos compartilhavam essa compreensão. Físicos que entendiam que a mecânica quântica e a relatividade apontavam para algo além do materialismo simples. Einstein morreu um mês depois de escrever essa carta, e suas últimas palavras foram em alemão, ditas para uma enfermeira que não falava alemão. Essas palavras se perderam para sempre. Ninguém sabe o que Einstein disse em seus momentos finais. Mas talvez ele não precisasse dizer nada. Talvez a carta para a família de Bessel fosse seu verdadeiro testamento, sua mensagem final para a humanidade, a revelação de que a morte é uma ilusão, de que o tempo não funciona como pensamos, de que aqueles que amamos nunca realmente nos deixam. Agora deixa eu te contar sobre outra carta de Einstein que complementa essa visão. Uma carta ainda mais reveladora que ele escreveu em 1950. Um homem chamado Roberto Maciel tinha perdido seu filho. Devastado pela perda, ele escreveu para Einstein pedindo consolo. E Einstein respondeu com palavras que mudaram a perspectiva de Maciel para sempre. Einstein escreveu: "Um ser humano é parte do todo, chamado por nós de universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto. Uma espécie de ilusão ótica de sua consciência. Essa ilusão é uma prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à afeição por algumas poucas pessoas próximas. Nossa tarefa deve ser nos libertarmos dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão, para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza." Palavras de Einstein. Leia de novo. Uma ilusão ótica de sua consciência. Einstein estava dizendo que a sensação de ser separado do universo é uma ilusão, que você não é um indivíduo isolado. Você é parte de algo muito maior. E quando você morre, você não desaparece. Você simplesmente para de experimentar a ilusão de separação. Einstein acreditava nisso. Isso muda completamente a natureza do luto.
Se Roberto Maciel e seu filho nunca foram realmente separados, se a separação era apenas uma ilusão ótica da consciência, então a morte do filho não significava perda verdadeira. Significava apenas o fim de uma forma particular de ilusão, segundo Einstein. Eu sei que isso é difícil de absorver, parece abstrato, parece filosófico demais. Mas Einstein não estava filosofando, ele estava aplicando física. A mesma física que descreve como partículas entrelaçadas permanecem conectadas através de distâncias impossíveis. A mesma física que mostra que o observador afeta o que é observado. A mesma física que sugere que a consciência pode ser fundamental para a realidade, de acordo com Einstein. E aqui está o que eles não querem que você saiba. Einstein passou os últimos 30 anos de sua vida trabalhando em uma teoria do campo unificado. Uma teoria que uniria todas as forças da natureza em uma única descrição. Ele nunca publicou essa teoria. Disse que não estava completa. Mas alguns pesquisadores acreditam que Einstein estava trabalhando em algo ainda maior, que ele estava tentando incluir a consciência em sua teoria unificada, que ele havia percebido que você não pode descrever o universo completamente sem incluir o observador, e que essa percepção o levou a conclusões sobre a alma, que eram controversas demais para publicar para a época. As cartas de 1950 e 1955 seriam apenas fragmentos dessa compreensão maior, pistas deixadas por Einstein para aqueles dispostos a olhar além da versão oficial. Pensa comigo, por que Einstein usaria a palavra acreditamos em uma carta sobre física? Por que ele falaria sobre ilusão ótica da consciência para um pai enlutado? Por que ele citaria Spinoza constantemente, quando falava sobre Deus e a alma? Porque Einstein havia chegado a uma conclusão que transcendia a física convencional, uma conclusão que unia ciência e espiritualidade, de uma forma que o establishment acadêmico não estava pronto para aceitar. E essa é a verdade que tentaram esconder. Não apenas uma carta, mas uma visão de mundo inteira. Uma compreensão da realidade que coloca a consciência no centro de tudo. Que diz que você não é seu corpo, que você é parte de algo infinitamente maior e que a morte é apenas uma mudança na forma como você experimenta essa unidade. Palavras de Einstein. Einstein morreu acreditando nisso. Suas últimas cartas confirmam isso. E agora você sabe o que ele sabia. E pensa no timing dessa revelação. Einstein redigiu essa missiva sabendo que sua própria morte estava próxima. Ele tinha 76 anos. Sua saúde estava deteriorando. O aneurisma que o mataria já estava crescendo dentro dele. E ainda assim, suas palavras não tinham nenhum traço de medo, nenhuma ansiedade sobre o que viria. Apenas a calma certeza de quem entende que a morte não é o que parece ser. Einstein compreendia a morte. Isso é mais do que filosofia, é testemunho. Einstein viveu seus últimos dias exatamente como suas cartas sugerem que ele acreditava. Sem desespero, sem apego excessivo à vida física. Com a serenidade de quem sabe que o fim é apenas uma mudança de perspectiva, não uma aniquilação, segundo Einstein. Mas espera. Tem mais que preciso te contar sobre essa carta de 1955. Quando Einstein escreveu que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão. Ele não estava sendo poético. Ele estava fazendo uma afirmação científica baseada em décadas de trabalho. E essa afirmação tem implicações que vão muito além do que a maioria das pessoas entende. Veja, na física clássica de Newton, o tempo era absoluto. O passado passou. O presente é agora. O futuro ainda não existe. Isso parece óbvio, certo? É assim que experimentamos o mundo todos os dias. Mas Einstein destruiu essa visão em 1905,
Sua teoria da relatividade mostrou que o tempo é relativo, que dois observadores podem discordar sobre o que acontece primeiro, que o tempo passa mais devagar perto de objetos massivos, que viajando rápido o suficiente você pode fazer o tempo quase parar. Essas não são especulações, são fatos comprovados. Os satélites de GPS precisam corrigir para a dilatação do tempo, ou dariam localizações erradas. Partículas em aceleradores vivem mais tempo quando viajam perto da velocidade da luz. A relatividade é real. Einstein provou isso. E a consequência lógica da relatividade é o universo bloco. Se não existe um agora universal, se o que é futuro para mim pode ser passado para alguém viajando muito rápido em outra direção, então passado, presente e futuro devem coexistir. Não existe um momento privilegiado chamado agora. Todos os momentos são igualmente reais. Einstein entendeu isso melhor do que ninguém. Afinal, ele criou a teoria. E quando seu melhor amigo morreu, ele aplicou essa compreensão para oferecer consolo. Besso não desapareceu. Besso ainda existe em seu próprio segmento do universo bloco. A morte é apenas uma ilusão de perspectiva. Einstein acreditava nisso. Agora, por que isso foi considerado controverso demais para divulgar amplamente? Porque contradiz duas narrativas poderosas. Primeiro, contradiz a narrativa religiosa tradicional de que a alma vai para outro lugar após a morte. Einstein não estava dizendo que Besso foi para o céu. Estava dizendo que Besso permanece exatamente onde sempre esteve, no tecido do espaço-tempo. Segundo, contradiz a narrativa materialista de que a morte é o fim absoluto. Einstein não estava dizendo que Besso deixou de existir. Estava dizendo que nossa experiência de Besso mudou. Mas Besso continua sendo real. Essa posição não agrada a ninguém, nem religiosos tradicionais, nem ateus militantes. E por isso foi mais conveniente simplificar Einstein, apresentá-lo como ateu quando falando para audiências científicas, apresentá-lo como espiritualmente curioso quando falando para audiências religiosas, nunca revelar a complexidade real de seu pensamento. Mas as cartas contam a verdade. E a carta de 1955 para a família de Besso é a prova definitiva de que Einstein acreditava em algo que transcende tanto religião quanto materialismo. Deixa eu te contar sobre mais uma carta que conecta tudo isso. Em 1954, um ano antes de morrer, Einstein vendeu uma carta que ficou conhecida como a Carta de Deus. Em 2018, essa missiva foi leiloada por quase 3 milhões de dólares, e o que Einstein redigiu nela causou um impacto profundo em muitos. Ele declarou: "A palavra Deus não é para mim nada mais que a expressão e o produto da fragilidade humana. E a Bíblia, uma coleção de lendas honráveis, mas ainda assim primitivas." À primeira vista, isso parece contradizer tudo que acabei de te contar. Parece que Einstein era um ateu, que rejeitava qualquer noção de espiritualidade. Mas continue lendo. Na mesma missiva, Einstein também escreveu sobre sua admiração pelo povo judeu e sua conexão com a tradição, e em outras cartas do mesmo período, ele falou repetidamente sobre o Deus de Spinoza, o Deus que é idêntico à natureza, o Deus que se manifesta nas leis do universo. Einstein rejeitava o Deus pessoal das religiões abraâmicas, o Deus que intervém, que julga, que recompensa e pune, mas ele não rejeitava a dimensão espiritual da existência. Ele simplesmente a entendia de forma diferente. E a carta de 1955 para Michele Besso demonstra isso claramente. Einstein acreditava que existimos dentro de algo maior, que a separação entre eu e o universo é uma ilusão, que a morte não é o fim, porque nunca houve um eu separado para morrer.
em primeiro lugar. Isso é radical. Mais radical do que qualquer religião tradicional e mais radical do que o materialismo científico convencional. Agora, deixa eu te contar algo que poucos sabem sobre os últimos dias de Einstein. Em abril de 1955, Einstein foi hospitalizado com um aneurisma na aorta. Os médicos queriam operar. Einstein recusou. Ele disse: "Eu quero ir quando eu quiser. É de mau gosto prolongar a vida artificialmente. Eu fiz minha parte. É hora de ir. Eu farei isso elegantemente." Essas palavras revelam muito sobre como Einstein encarava a morte. Não com medo, não com resistência, mas com aceitação, com a compreensão de que a morte é uma transição natural, não uma tragédia. E nos seus últimos momentos, Einstein pediu seus óculos e suas notas. Mesmo morrendo, ele queria continuar trabalhando. Suas últimas palavras foram proferidas em alemão para uma enfermeira que não entendia o idioma. Essas palavras se perderam para sempre, mas talvez as verdadeiras últimas palavras de Einstein não tenham sido ditas naquele quarto de hospital. Talvez tenham sido escritas um mês antes, na carta para a família de Besso. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão. Essa é a mensagem que Einstein deixou para a humanidade. Não uma equação, não uma teoria física, mas uma compreensão sobre a natureza da existência que liberta do medo da morte. Se você realmente absorver o que Einstein disse nessa missiva, sua vida muda. Você para de ver a morte como inimiga. Você para de ver seus entes queridos que partiram como perdidos para sempre. Você entende que eles ainda existem, em seu próprio momento, em seu próprio segmento do universo bloco. E você entende algo ainda mais profundo. Você também existe eternamente. O momento em que você nasceu ainda é real. O momento em que você lerá isso amanhã já é real. Cada instante da sua vida existe para sempre no tecido do espaço-tempo. Isso não é crença, é física. A mesma física que Einstein desenvolveu e que foi confirmada por mais de um século de experimentos. Agora, por que as instituições acadêmicas não ensinam isso abertamente? Porque as implicações são perturbadoras demais. Se a morte é uma ilusão, se todos os momentos são igualmente reais, se não existe um agora privilegiado, então muitas das suposições básicas de nossa sociedade precisam ser repensadas. Como você pune alguém por um crime que, de certa perspectiva, ainda não aconteceu? Como você valoriza a vida se a morte não é realmente o fim? Como você constrói instituições baseadas no medo da mortalidade, se esse medo é baseado em uma ilusão? Essas são perguntas que ninguém quer enfrentar. E por isso é mais fácil apresentar Einstein como um cientista puro, que não se envolvia com questões existenciais. Ignorar as missivas, ignorar as declarações sobre Spinoza, ignorar a mensagem final para a família de Besso. Mas você agora sabe, você leu o que Einstein realmente disse, e esse conhecimento não pode ser tirado de você. Pensa nisso. O maior gênio científico da história moderna passou seus últimos anos contemplando a natureza da alma, redigindo cartas sobre a ilusão da separação, consolando enlutados com física quântica. E quando ele próprio enfrentou a morte, fez isso com calma, recusando o tratamento que apenas prolongaria o inevitável. Einstein viveu o que acreditava e morreu do jeito que queria, elegantemente, como ele mesmo disse. Se você está assistindo isso, você faz parte de um grupo pequeno. A maioria das pessoas nunca leu essas cartas, nunca ouviu essas palavras de Einstein, nunca entendeu o que ele realmente pensava sobre morte e imortalidade. Mas você sabe, agora. E esse conhecimento vem com responsabilidade.
a responsabilidade de questionar as narrativas simplificadas que recebemos, de buscar as fontes primárias, de não aceitar versões convenientes da história. Einstein deixou pistas em suas cartas, mensagens para quem estivesse disposto a procurar, e a carta de março de 1955 é talvez a mais importante de todas. A declaração final de um homem que passou a vida inteira buscando entender a natureza da realidade. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que persistente. Ele não disse que era uma ilusão reconfortante. Disse que era persistente, difícil de superar. Mesmo sabendo a verdade, continuamos experimentando o tempo como linear. Continuamos sentindo a dor da perda. Continuamos temendo a morte. Mas a verdade permanece. E saber a verdade, mesmo quando não conseguimos senti-la completamente, muda algo fundamental em nós. Se você quer apoiar a divulgação dessas verdades que tentaram esconder, considere clicar no Valeu Demais. Cada apoio permite que continuemos trazendo informações que desafiam as narrativas oficiais. Não é um pagamento, é um posicionamento. Você dizendo que a verdade importa. Agora deixa eu te contar uma última coisa sobre Einstein e a alma. Em 1935, 20 anos antes de morrer, Einstein escreveu algo em seu livro O Mundo Como Eu O Vejo, que parece contradizer as cartas posteriores. Ele disse que a ideia de um indivíduo sobrevivendo à morte física estava além de sua compreensão, e que ele não desejava isso. Disse que tais noções eram para os medos, ou o egoísmo absurdo de almas fracas. Como reconciliar isso com a Carta de 1955? Einstein mudou de ideia? Não exatamente. O que mudou foi sua compreensão do que significa sobreviver. Em 1935, ele estava rejeitando a ideia de um eu individual que continua existindo em algum paraíso. Essa ideia ele sempre rejeitou. Mas em 1955, Einstein não estava falando de sobrevivência individual. Estava falando de algo diferente. Estava dizendo que Maciel não foi para outro lugar. Estava dizendo que Roberto Maciel permanece exatamente onde está, em seu próprio segmento do espaço-tempo. Não sobrevivência. Permanência. É uma diferença sutil, mas crucial. Einstein não acreditava que você vai para o céu quando morre. Ele acreditava que você já está eternamente presente no tecido do universo. Não sobrevive porque nunca precisou sobreviver. Você já existe em todos os momentos da sua vida, para sempre. Isso é muito mais radical do que qualquer ideia religiosa de vida após a morte. E muito mais fundamentado cientificamente. É física pura, aplicada à questão mais profunda que podemos fazer. A questão que nos assombra desde que éramos crianças. Einstein sabia disso e escolheu compartilhar essa compreensão em seus momentos finais com a família de seu amigo de alma. Não em uma publicação científica, não em uma declaração pública, mas em uma missiva pessoal, íntima, redigida por um homem que sabia que sua própria partida estava próxima. Talvez esse seja o aspecto mais tocante de tudo. Einstein, enfrentando sua própria mortalidade, oferecendo consolo aos outros com a verdade que tinha descoberto, dizendo que a morte é uma ilusão, que aqueles que amamos permanecem, que não existe realmente separação. E um mês depois, ele provou suas próprias palavras. Partindo elegantemente, sem medo, juntando-se a Roberto Maciel em outro segmento do mesmo universo eterno. Um universo onde o tempo como o conhecemos não passa de uma persistente miragem. Agora me conta nos comentários. Você acredita que Einstein estava certo? Que a morte é apenas uma ilusão persistente? Comenta verdade absoluta, se você acha que isso faz sentido, ou fantasia pura, se você acha que estou interpretando demais.
Eu respondo todos os comentários nas primeiras 2 horas. Quero muito saber sua opinião. E se você conhece alguém que perdeu um ente querido recentemente, considera compartilhar esse vídeo. Talvez as palavras de Einstein tragam o mesmo consolo que trouxeram para a família de Roberto Maciel em 1955. Um raio de esperança em meio à dor. Porque no final, é isso que essa missiva representa. Não apenas uma declaração científica sobre a natureza do tempo, mas um ato de amor, um amigo consolando a família de outro amigo com a verdade mais profunda que conhecia. Uma mensagem de esperança atemporal. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que persistente. Uma dança cósmica onde tudo acontece ao mesmo tempo. Essas podem ter sido as últimas palavras significativas que Einstein redigiu. E agora você as conhece. Use-as bem, compartilhe-as, deixe-as te inspirar e te lembrar que, de alguma forma, nada se perde de verdade.